Aleluias! O Deus Todo-Poderoso, Ele é especialista em transformar o mal em bênção. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O Rei da Glória está conosco. O Todo-Poderoso está conosco para nos dar vitória. Não esqueça, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar o deserto que estamos passando em mananciais de bênção. Porque só Ele é poderoso, só Ele é fiel, Ele é o nosso Deus. Fica bem nos nossos lábios enquanto aguardamos a resposta de Deus. Enquanto você aguarda uma intervenção de Deus nesta situação, adore-o, louve ao nome do Senhor. Porque aquilo que nós não podemos fazer, onde você não pode entrar, onde você não pode mexer, mudar, transformar, Deus faz para a glória dele e para a nossa alegria. Glória a Deus. Bom dia com Jesus, povo de Deus. Um dia de bênção, um dia de vitória, uma manhã de glória na presença do Rei da Glória. Ele é Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus, sejam bem-vindos à live do Quarto de Guerra, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é por nós, em todo tempo, em todo momento, Ele é por nós. Está chegando a tua vitória, está chegando a tua bênção. Não saia da fila do milagre, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, vamos colocar nossas causas, aquilo que é impossível para nós, para o homem, para Deus é apenas um detalhe. Basta Deus dar uma ordem nessa situação, você verá mais uma vez milagres acontecendo na tua vida. Então vamos clamar. Qual é a direção que Deus nos dá nesta manhã? Clame, adore, busque ao Senhor. O nosso Deus não perdeu, nunca perderá o seu poder de realizar milagres, maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pega a tua água, deixa a água aí do lado, pega teu material para a oração. Vamos clamar, vamos buscar o poder do Deus vivo. Só Ele pode nos ajudar. Glória a Deus. Letícia, firme nas promessas, minha querida. Vamos clamar diante do altar do Senhor. Neuza, vamos clamar, minha querida. Vamos buscar Deus. Me ajuda a compartilhar esta live, em nome de Jesus. Curte lá no Instagram, curte lá no YouTube. Vamos enviando aqui esses aviãozinhos. Vamos clamando. E vamos buscar a Deus. E vamos acordar nesta manhã. Quem dorme e muitas das vezes está dormindo debaixo de uma coberta de opressão, de depressão. Mas nós estamos aqui para clamar o Deus de milagre. Estamos clamando o Deus que faz, o Deus que opera maravilha nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Esses dias eu tenho recebido testemunho de milagres. Coisas que só Deus poderia fazer. Em situações assim que estavam caóticas. Quando eu falava para a pessoa, mas Deus tem isso, Deus vai fazer isso, a pessoa ficava incrédula, sem acreditar. E esses dias eu não recebi só o testemunho, mas um vídeo daquilo que Deus está fazendo. Aquilo que hoje parece na tua vida ser uma situação de nunca vai mudar, nunca vai acontecer. Se você se posicionar diante de Deus, você verá milagres do Senhor acontecendo na tua vida. Seja qual for a situação, nada é impossível a este Deus de maravilhas.
nada é impossível a esse Deus que opera milagres. Quando você não pode, lembre-se, Deus pode, Deus faz. Um dos vídeos que eu recebi essa semana testemunhando que Deus está fazendo era coisa impossível de acontecer. Deus fez através do nosso clamor aqui, através das nossas orações. Deus, ele não deixa com que aquilo que é capacidade dele, aquilo que é dele, aquilo que é promessa dele, perdido não. Deus faz. Então por isso que nós vamos orar, nós vamos clamar. Coloca essa situação que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, diante do altar do Todo-Poderoso, diante daquele que realiza, só ele realiza milagres, sinais e maravilhas, que ele é Deus. Vamos clamar, vamos colocar nossa família, nossas causas, nossa lista de oração, vamos colocar o nosso caderno de oração diante de Deus, porque Deus faz, Deus é e Deus pode. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor é, só o Senhor pode, só o Senhor faz maravilhas. E nesta hora nós chegamos diante do teu altar, em nome de Jesus, para pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Perdoa as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Sara nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, santifica o nosso viver, santifica, Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nos atraia para o seu altar. Nós queremos ser atraídos para o altar de Deus, queremos ser atraídos para a presença do Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso. Todo-Poderoso está conosco, o Todo-Poderoso está conosco para nos dar vitória. E nesta manhã eu invoco o poder, a força, o domínio, a autoridade que há no nome de Jesus. Eu invoco sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa nessa manhã. Poder, unção, força, domínio, autoridade que há no nome de Jesus, que venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós invocamos o teu nome, porque nós sabemos, Jesus, que no teu nome há poder. Ricabadaraçô, no nome de Jesus há poder para destruir toda e qualquer obra maligna, maldita, contra nossas vidas. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, em concordância, manda anjos de guerra, anjos guerreiros que guerreiem pelas nossas causas, Pai, em nome de Jesus. Anjos que guerreiem pelas nossas famílias, ou pelos nossos pedidos de oração, em cada casa aqui representada. Manda anjos da revista, passando a revista, repreendendo o inimigo, repreendendo o adversário, em nome de Jesus, e nos dando vitória contra as trevas, contra o inferno, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos um povo de Deus na terra, que temos promessa do Deus vivo e cantalaia. Não somos qualquer povo, não estamos vulneráveis ao diabo, ao inferno, mas estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. E a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós e a nossa casa, a nossa família, não seremos atingidos, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz que o anjo do Senhor, glórias, acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do mal, em nome de Jesus. Toda a ferramenta preparada contra nossas vidas, contra a nossa família, não vai prosperar. Toda a boca que se abrir contra nossas vidas, em juízo, está condenada. É a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nesta hora, Pai, nós entramos no teu altar para pedirmos perdão pelos nossos pecados, santificação.
E nessa santificação, nessa manhã de jejum, nós entregamos a nossa família no altar de Deus. Família bendita de Deus, a nossa família não está vulnerável a Satanás e nem ao reino das trevas. A nossa família é família bendita de Deus. Eu declaro e profetizo as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, eu declaro que maldição sem causa não prospera. Nenhuma maldição vai prosperar sobre as nossas casas, sobre a nossa família, porque o Deus Altíssimo está conosco para nos blindar, nos proteger e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Meu Pai, nesta hora eu venho consagrar os nossos filhos, os nossos netos no altar de Deus, porque eles são herança de Deus. Os nossos filhos são propriedade do Deus vivo, nossos netos também. Nós não geramos filho para vergonha, não geramos filho para calamidade. Ore cantarabasteia, nossos netos são herança do Deus vivo, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesta hora chama a nossa herança pelo nome, Senhor. Glória a Jesus. Chama a nossa herança pelo nome. Ori cantalabastere balabasteia. Os protege contra as flechas malignas, os livra de toda malignidade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária de sobre a vida dos nossos netos, dos nossos filhos, de sobre as nossas casas. Está quebrado por terra toda maldição hereditária, toda obra do inferno, projeto de Satanás contra a vida dos nossos filhos, por terra, anulado, dos nossos netos, quebrado, em nome de Jesus, Senhor. Tira de dentro das casas tudo aquilo que foi enviado por Satanás. Homem estranho, mulher estranha, para roubar os casamentos, para roubar os filhos, netos, joga por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, esse espírito de encantamento, joga por terra, espírito de encantamento, roubando filho, roubando os netos, roubando o casamento, joga por terra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, blinda a nossa família com teu sangue. Blinda a nossa herança com teu sangue. Filho e neto é herança, nós não vamos abrir mão deles. Não vamos abrir mão dos nossos filhos, não vamos abrir mão dos nossos netos e tudo aquilo que entrou como se fosse uma coisa boa, mas não é, é obra de Satanás. Nós clamamos, arranca sem piedade de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família, em nome de Jesus. Meu Pai, leva a nossa herança a ter compromisso com Deus, chama a nossa herança pelo nome, Senhor. Traga salvação, libertação, em nome de Jesus Cristo. Oricantalabasteia, quebra as cadeias, quebra as prisões, joga por terra o espírito da prostituição dentro dos lares, joga por terra o espírito da mulher estranha, faceira, enganosa, mentirosa. Tira de dentro dos lares, das famílias, esse filho perturbado com esse espírito de encantamento. Liberta ele, liberta os netos, faz a obra em nome de Jesus na nossa casa, na nossa família. Tira de dentro dos nossos lares o espírito da frieza espiritual. No início buscava a Deus, clamava a Deus, e agora já não busca, e agora já não sente mais prazer em ir para a casa de Deus. Isso são estratégias de Satanás para roubar, preparando o caminho para saquear a família. Mas nesta hora, nós, como povo de Deus, clamamos: Deus, aviva a tua obra dentro das nossas casas, aviva a tua obra na nossa família, em nome de Jesus. Joga por terra projetos, plano, estratégia do diabo, das trevas,
contra nossas famílias, contra nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Joga por terra os vícios dentro das casas, os vícios no meio da família, seja eles qual for. Jesus tem o poder de curar, de libertar e muito mais que isso. Por isso nós, como avós, pais, mães, entregamos nossos filhos, nossa herança, nossos netos no altar de Deus e ordenamos: Satanás, solta a vida dos nossos filhos, solta a vida dos nossos netos, em nome de Jesus. Solta a nossa família, Satanás, solta a nossa herança. Não vai saquear, não vai matar, não vai destruir a nossa herança, porque a nossa herança é herança bendita de Deus na terra. Rica labacalabasteia. Senhor, cobre a nossas famílias com teu sangue, cobre nossos filhos, nossos netos com teu sangue, blinda-os, proteja-os contra as investidas do inferno, das trevas, do diabo, em nome de Jesus, e torna-os, ó Pai, a cada dia povo de propriedade exclusiva de Deus. Por onde passar, os nossos filhos, nossos netos, a nossa família sejam identificados no mundo espiritual. Esses são povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Ricanta la sobalabacaia. De longe, quando Satanás quiser olhar para nossas vidas, para nossa família, vai enxergar povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Rica labacalabasteia. A tua palavra diz que o diabo viria por um caminho, mas o Senhor dos exércitos vai colocar Satanás para fugir do nosso caminho por 7 caminhos, em nome de Jesus. E as trevas, o inferno, o diabo não tem poder, não terá nunca poder contra nossas vidas, contra a nossa herança, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, e agindo Deus ao nosso favor, ninguém impedirá. Oh, xarabacaia. Eu declaro que a proteção do Deus vivo está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu creio no poder da oração da igreja de Jesus. Eu creio no poder da oração do justo. E canta lá, este canta lá, basteia. Pai, nesta hora, diante da tua presença, oramos e pedimos saúde para o teu povo. Saúde para o teu povo. Repreenda do nosso meio toda praga, toda obra do inferno, toda obra de Satanás. Joga por terra no poder do sangue e no poder do nome de Jesus. Em cada casa agora, onde houver um enfermo, Senhor, envia seu poder de cura, em nome de Jesus. Cura aí dentro desse carro, cura em nome de Jesus nos hospitais, cura para a glória de Deus. Oricanta labastere balabasteia. Traz o poder da cura sobre o teu povo, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a tua casa, cura sobre a tua família, cura, saúde, recebe, em nome de Jesus. Eu declaro que as doenças, o mal que era contra nossas vidas, Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário, e não sobrou, não ficou uma doença de fora. Por isso essas enfermidades não são tuas, não são nossas, porque as enfermidades que eram nossas, Jesus tomou sobre si, levou lá no madeiro, e pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, fomos curados, e nenhum mal tem poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós reivindicamos nesta manhã, Senhor, em concordância, o poder de cura que há no nome de Jesus, se manifestando sobre nós, o teu povo, a tua herança na terra, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, eu oro entregando cada pedido aqui diante do teu altar, cada nome colocado aqui,
cada situação erguida para o alto. Ore canta labastere balabastere canta labasteia. Recebe cada pedido, Senhor, cada peça de roupa, vai ungindo, vai trazendo cura, maravilhas, em nome de Jesus. Cada fotografia, dá só uma voz de comando para que haja cura, haja libertação e o nome de Jesus seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos nossos pedidos no altar do Todo-Poderoso, porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel. Deus, tua palavra diz que tu é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Receba, não vai te faltar coisa pequena e nem coisa grande, se você crer, se você puder crer. Rica labacalabacheia, toma posse, porque Deus não erra o endereço. Deus não vai pegar aquilo que é seu para dar para outra pessoa. Então se posiciona para receber as bênçãos que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Deus nossos dízimos. Nós entregamos no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, e nós cremos, conforme diz a tua palavra, os nossos dízimos, nossas ofertas clamam diante de Deus. Tua palavra diz: se as primícias forem santas, todo o restante da massa será santo, diz a palavra de Deus. Então ajuda-nos a sermos fiéis, aliançados com Deus, entregar diante do altar de Deus aquilo que é de Deus, para que o ladrão, o devorador, o cortador, o migrador não venha roubar aquilo que é nosso, em nome de Jesus. Senhor, não importa a situação que nós estamos enfrentando, o que importa é o poder da sua palavra. O que importa é a sua palavra. Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Essa é a palavra de Deus. E o Senhor nos disse, Senhor, que seríamos movimentados pelo poder da tua palavra. E eu creio no poder da palavra de Deus, agindo nas nossas finanças, agindo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro que a miséria, o ladrão, o cortador, o devorador não terá poder sobre a tua vida. Dizimista, ofertante, o devorador não vai levar o que é teu, em nome de Jesus, porque conosco Deus estabeleceu uma aliança. Rica labacalabasteia. Derimaná é o cortador, o migrador, o gafanhoto não tem acesso àquilo que Deus nos deu. E eu declaro em nome de Jesus, nenhuma unha sequer, lembre disso, é promessa de Deus, nenhuma unha sequer daquilo que é nosso vai ficar nas mãos do ladrão, do cortador, do devorador, do diabo, do homem mau. Em nome de Jesus, nenhuma unha, tomaremos posse de tudo aquilo que é nosso, pelo poder da palavra de Deus, pela fé. O Deus de Elias é o nosso Deus, o Deus de Elias que o alimentou no deserto, que fez milagres, maravilhas, é o nosso Deus. O Deus do Salmo 23 é o nosso Deus. Malaquias 3,18, igreja, tome posse. Deus fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Ele. E nós servimos a Deus com o nosso melhor, servimos a Deus com as nossas primícias e as misérias. O mal deste mundo não pode, não vai assolar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, porque a nossa família está debaixo das bênçãos do Todo-Poderoso. As bênçãos de Deus faz toda a diferença sobre nós, sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. E nesta hora eu profetizo aqui, porta de emprego aberta,
em nome de Jesus, sobrenatural vindo sobre a tua vida. Não murmure, mas adore a Deus e tome posse do teu emprego, portas abertas, em nome de Jesus, promoção sobrenatural para o teu salário, promoção de cargo, toma posse, em nome de Jesus, creia nos milagres de Deus, chegando também para você. Creia, toma posse, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós oramos em concordância contra a miséria, contra a pobreza, contra o fracasso, a derrota, a assolação, o roubo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, essa pessoa com essa conta de luz, de água, condomínio, casa, carro para pagar, Deus, falta de mantimento, entra nesta manhã com providência, entra com poder, porque tu é Deus de poder. O Senhor é Deus que visita o seu povo com milagres. O Senhor é Deus que visita o seu povo com maravilhas. E eu peço, meu Deus, entra nesta casa nesta manhã e vai visitando o teu povo, vai agindo com maravilhas, vai liberando, vai suprindo, em nome de Jesus, o melhor da terra. Pai, coloca o teu povo nesta manhã para testemunhar o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Cada um, Senhor, que na sua casa, no seu carro, na sua empresa, está colocando essa situação difícil nas tuas mãos, nesse momento da oração. Eu clamo, Deus, basta uma ordem tua nesta situação, basta Deus dar uma palavra, rica badarassuri cantalabasteia, toda a situação vai mudar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa situação, que está um vale de ossos secos na tua vida, né? Na tua casa, está um vale de ossos secos. Eu profetizo milagres, recebe, milagres, milagres, o sobrenatural de Deus vindo sobre a tua vida, o sobrenatural de Deus vindo sobre a tua casa, o sobrenatural de Deus vindo sobre as tuas finanças, em nome de Jesus. Recebe mantimentos para essa geladeira, para esses armários, em nome de Jesus. Eu profetizo todas essas contas pagas, em nome de Jesus, e você não precisa procurar de onde vai sair essa providência. Olha para o alto, porque aquele que proveu no passado, ele provê hoje, porque ele não envelhece, ele não muda, ele não esquece, ele não é homem nem filho de homem para esquecer aquilo que te prometeu. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e a palavra de Deus, ela cumpre exatamente aquilo que Deus falou. Ricalaia, Filipenses 4:19, a palavra diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, Letícia. Cai por terra toda aflição de alma na tua vida agora, toda inquietação, toda murmuração, caia por terra, em nome de Jesus. Olha para Jesus. Igreja, não perca Jesus de vista. Olha para Jesus, caminha olhando para ele, porque nunca se viu, nunca se ouviu um Deus tão grande como o nosso Deus, que cuida, que zela por aqueles que nele confia e nele espera. Ponha a sua confiança em Deus, Cabadarabasteia, e espere adorando, cantando o dia do teu milagre, porque vai acontecer milagres. Toma posse em nome de Jesus. Milagre não é um empurrão seu para que Deus se apresse. Milagre não é uma força desta terra. Milagre só Deus pode operar. Milagre é o sobrenatural de Deus. Milagre são coisas que acontecem e deixa o ser humano de boca aberta e ainda perguntando:
como isso aconteceu. No natural, ninguém faria igual, nem semelhante, ninguém faria. Então é milagres, é isso que Deus tem para dentro da tua casa, é isso que Deus tem para tua família, é isso que Deus tem para tuas finanças, é isso que Deus tem para o sustento financeiro da tua casa, da tua vida, em nome de Jesus. Providência de Deus. Esta semana foi semana de testemunho de milagres que eu recebi em diversas áreas daquilo que Deus fez através dos nossos momentos de oração. Deus não perde, Deus não erra, porque Deus é grande, Deus é fiel. Pai, eu coloco cada impossível aqui diante do teu altar, cada situação aqui, Deus, onde o diabo, a mente, a carne, o homem desacredita e vem falando que não vai acontecer. Nós, como igreja, apresentamos diante do teu altar, profetizamos portas abertas, portas de milagres abertas para a tua vida, para a tua casa, o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida. Toma posse, oramos e cremos na nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Vamos ungir a nossa água. Um dos milagres que aconteceu essa semana é que algum tempo atrás eu ministrava uma jovem senhora passando por muita guerra, que Deus tinha uma grande obra na vida dela, que ele tinha a área do louvor para ela. E que ela voltaria para o louvor, para a adoração. Só que tudo na vida dela dizia não, não vai acontecer. Isso não vai acontecer, é impossível. E ela não falava nada, mas a expressão dela, quando eu falava, era que jamais isso aconteceria. E esses dias eu recebi um vídeo dela, feliz, ministrando louvor na casa de Deus, curada, liberta, ministrando o louvor na casa de Deus, Deus tem milagres, Deus tem maravilha, outros testemunho financeiro, testemunho de bênçãos materiais, Deus liberando, Deus fazendo, Deus agindo, Deus derramando graça. Quando você não pode, lembra-se, Deus pode e Deus faz. Glória a Deus. Quando eu vi esse vídeo, ela ministrando na casa de Deus, porque o nosso ministério na casa de Deus, o nosso ministério diante do altar de Deus, fala muito. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem uma escolha, uma eleição. Você não pode ficar na casa de Deus caminhando de braço cruzado, deixando com que as águas rolem e você não faça nada para o Senhor, não ganha uma alma para Deus, não se coloca diante de Deus para ser canal de Deus. Deus também quer restaurar a tua vida e o teu ministério. Vamos ungir a água. Pai, nós colocamos diante do teu altar a nossa água. Colocamos nossa água para o alto e declaramos que o nosso socorro ele vem de Deus. Meu Jesus, pinga uma gota do teu sangue na nossa água. Coloca aqui na nossa água uma unção para milagres, unção para maravilhas, unção de cura, unção de libertação. Em nome de Jesus, faça algo tão grande, tão sobrenatural, que todos que tomarem desta água ungida seja liberto, curado, transformado, livre de todo o mal. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu declaro a nossa água ungida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que milagres, sinais e maravilha aconteçam na tua vida, na tua casa. Toma dessa água, seja livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluias. Hoje nós temos a graça, o privilégio de termos o pastor Paulo aqui conosco. Glória a Deus. Igreja Lagoinhas, agora ele mudou de cidade.
Mas glória a Deus pela vida dele. Um jovem pastor cheio da grandeza, da graça, da misericórdia de Deus. E todas as vezes que nós agendamos com ele, convidamos para estar conosco, ele vem de coração aberto. Glória a Deus. E nós vamos receber com muito amor o pastor Paulo aqui conosco novamente. Vamos orar pela internet dele, pela vida dele, pela internet aqui, e clamando que o Senhor use o seu filho mais uma vez para a glória e honra do nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel. Toma posse do que Deus tem para a tua vida. A incredulidade é uma praga maldita. Não deixe com que a incredulidade, com que a dúvida venha atingir a tua vida. Mas em nome de Jesus, seja tomado nesta hora pelo poder da fé e tome posse do que Jesus vai falar. Já falou na tua vida, em nome de Jesus. Pastor Paulo, meu querido, me dá um oi aqui. Glória a Deus. Davi, preciso falar com você, Davi. Glória a Deus pela sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pastor Paulo, cadê você? Não estou te encontrando aqui. Aleluias. Achei. Deus é fiel e Deus é grande. Estou chamando o pastor Paulo. Aleluias. Oração pela internet. Glória a Deus. Bom dia, pastora. Pai do Senhor, meu querido, A, quanto tempo, hein? a paz. Quanto A tempo, paz. pastora? Quanto tempo, quarto de guerra. Glória a Jesus. Que Glória alegria a Deus. poder estar aqui com vocês novamente, pastora. Glória a Deus. Eu amo o Felicidade. quarto de guerra. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Amém, pastora. Obrigado. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a gente possa ter a melhor quarta-feira da nossa Amém. vida. Que ela Amém. seja cheia de experiências com o Senhor Amém. Jesus, Amém. né? Desde do amanhecer até o Amém. anoitecer, que o Senhor Jesus seja Aleluia. glorificado em tudo Amém. na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Eu Aleluia. estive um tempinho ausente, eu estava fazendo as contas aqui, pastora, estou com a minha esposa aqui do lado, Ó, e, glória. e, e desde 2020 que a gente faz live, 5 anos já, para a 5 glória anos. de Deus. Que Glória a bênção! Deus. Olha como Tempo da passa, né? pandemia. Desde a pandemia, É. pastor. 2020, né? Faz 5 anos que a gente tem o privilégio, eu tenho o privilégio de poder estar Glória aqui a Deus. fazendo live. Glória a Deus. Eu creio que tem irmãos aqui que desde a pandemia, né, estão Sim, com a gente também, né? Que alegria. Então, existe de fato um propósito de é Deus, verdade. né, na nossa amizade. É Eu louvo a Deus pela verdade. sua vida, viu, pastor? Glória a Né, Deus. eu agradeço também a paciência com os irmãos que nesse tempo, né, no final do ano passado, o Senhor nos direcionou de uma forma muito clara para uma nova estação, para uma nova cidade. Aleluia. Então, houve um processo de mudança, de adaptação, e nós estávamos, né, em um ministério lá em Tombos, né, e 9 anos. Então, assim, não foi algo, né, foi algo que foi construído, foi gerado. E nesses 9 anos, né, depois de 9 anos, o Senhor nos direcionou para uma nova cidade. Aleluia. Né? Agora nós estamos aqui em Lagoa Santa, do lado de Belo Horizonte. A minha casa está a 20 minutos do aeroporto, né, de Glória a Deus. Confins. Então, quem estiver passando aqui por Belo Horizonte, né, me manda uma mensagem no meu Sim. Instagram para a gente poder tomar um café junto. Né? Nós Oh, estamos aqui glória. agora com a Lagoinha, em Lagoa Santa. Então, por isso que eu fiquei esse tempinho ausente. Eu peço desculpa para os irmãos e agradeço a paciência também, porque a gente tem que adaptar, né? Uma nova igreja, É. então começamos tudo do zero, né? Lá em Tombos estava tudo consolidado, né? E aí a gente estabeleceu uma nova liderança e viemos para cá começar tudo do zero. Eu sempre digo que quem diz para o Senhor, eis-me aqui, tem que estar preparado para tudo, Glória a tem que estar Deus. disposto para tudo, Amém. porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Ele é. início, ele é o final. Ele é. Então é ele que direciona, é ele que ordena. Quando nós falamos, eis-me aqui, se prepare para ouvir as direções de Deus Amém. e obedeça, porque a obediência, ela gera bênção.
A obediência. Eu falo, pastor, que o melhor lugar para se estar é no lugar da Amém. obediência. Porque na Verdade. obediência a provisão é liberada. Na Eu creio. obediência a restauração é liberada. Na obediência o poder é liberado. Na Eu creio obediência a assim. unção é liberada. Amém. Por mais que os nossos olhos não entendam, por mais que os nossos olhos não consigam enxergar, é melhor a gente não enxergar e obedecer do que a gente enxergar sem obedecer. É verdade. Quem É somos nós, verdade. né? Não adianta a gente estar apoiado na nossa força. A Bíblia vai dizer: uns confiam em carros, outros em É. cavalos, mas nós fazemos menção do Aleluia. nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então, foi Aleluia. por esse motivo que eu fiquei alguns meses aí, né? Mas já estava com saudade. E agora é um privilégio para mim poder estar aqui com vocês novamente. E eu tenho, né, uma palavra direcionada por Deus e Deus. pela pastora, que está Amém. queimando em meu coração. E eu quero compartilhar ela com você, meu Amém. amado irmão. Então se prepara, porque eu tenho certeza que ao findar dessa reunião, nunca mais Em seremos os mesmos, nome em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastora, eu vou fazer um pouquinho diferente nessa manhã. Vamos orar Amém. e aí a gente vai discorrer na palavra, porque como é um salmo um pouquinho longo, o Senhor colocou no meu coração da gente poder destrinchar ele, Amém. né, de uma forma, com 4 aplicações. Então, vamos orar, colocar diante do Senhor a Amém. palavra e aí nós começamos a pregação. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa Deus, manhã. sim, Senhor. Obrigado pela sua Sim, Deus, palavra. A sua obrigado, palavra é obrigado. lâmpada para os Sim, nossos Deus. pés, é Amém. luz para o nosso Amém. caminho. Senhor, Amém. não existe ninguém dentro dessa live ou fora Sim, dela sim, que não Deus. necessita Sim, de ouvir a Senhor. tua Sim, voz. Deus, é Por isso nós verdade. oramos para que haja uma Oh, liberalidade, uma sim, Deus, unção, para que fala haja uma em nome graça, de para que Jesus. haja, Pai, no Em nosso nome meio, a partir de desse Jesus. Em momento, nome de sinais, Jesus. maravilhas, Sim, prodígios, Deus. Pai. Em Nós nome de declaramos, Pai, Jesus. cadeias quebradas, Oh, nós Deus. declaramos Em cura nome de liberada, nós Jesus. declaramos, Pai, Em oh nome Deus, o de renovo do Jesus. Senhor, a Amém. edificação do Senhor. Amém. Nós te pedimos, Amém. Pai, usa o Em nome de pregador dessa Jesus. manhã com Sim, graça, com Deus. Em nome autoridade, de com Jesus. unção. Essa Amém. live é Em tua, Pai. nome de Jesus. Direciona para a honra e Amém. glória do teu nome, Amém. Pai. Em Nós nome de oramos Jesus para que Cristo. saiamos dessa Sim, live Deus. Em nome de alimentados Jesus. pela tua Em nome de palavra, em Jesus. nome de Pelo teu Jesus. poder vai ser, Amém, Pai. amém Amém. e Aleluia. amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiel. Bom, Salmo 139, abra sua Bíblia comigo, por favor. O tema dessa palavra é sonda-me e usa-me, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler o Salmo 139. Se você puder, por gentileza, quem está aí em casa, eu imagino que você deve estar, né, tomando café, ou enfim, fazendo alguma atividade. Ou, se você puder, abra sua Bíblia, por gentileza. É muito importante a gente estar acompanhando toda a Escritura para que a gente possa estar sendo alimentado pelo Senhor. Salmo 139, nós vamos fazer de forma fragmentada essa palavra. Então nós vamos começar do versículo 1 ao 6. Acompanhe comigo, por gentileza, o texto sagrado. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Sabe quando me sento e quando me levanto. De Aleluia. longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Amém. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces Aleluia. inteiramente, Senhor. Glória a Tu me Deus. cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Pastora e meus amados irmãos, esse texto, esse salmo, ele é um salmo de Davi. E sem dúvida nenhuma, o que eu entendo de mais lindo em Davi era a sua transparência diante de Deus. Amém. Davi, diante do Senhor, a gente percebe que ele era um homem que não usava máscaras. Nós vamos ver que Davi, ele era um adorador, ao mesmo tempo ele era um guerreiro. E essa transparência diante do Senhor, mesmo quando, né, diante das vitórias, mas também dos fracassos, né? Porque nós conhecemos na Bíblia um Davi vulnerável.
Nós conhecemos um Davi adorador e guerreiro, mas um Davi pecador também, né? Um Davi assassino, um Davi adúltero. Então, nós vamos ver uma transparência diante do Senhor. Então, eu entendo que essa é a primeira direção que o Senhor tem para nós através desses versículos do 1 ao 6. O tema da palavra é: sonda-me e usa-me, Senhor. Quem quer ser usado pelo Senhor precisa de transparência diante dele. Amém. A primeira aplicação que o Senhor me mostra, a primeira aplicação que o Senhor coloca no meu coração, a primeira direção que o Senhor nos dá para essa manhã, mediante a essa palavra, é que para eu ser usado, eu preciso ser Amém. transparente. Não adianta eu querer ser usado plenamente pelo Senhor. Não adianta eu querer ser plenamente usado numa unção que vem do alto. Quando nós olhamos para Jesus, quando Jesus chega na sinagoga, ele diz assim: eis que o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, a unção de Deus, ela vem com transparência. Aleluia. Olha só o Senhor já falando. A unção de Deus, né? O Senhor nos usar plenamente precisa de transparência. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser pautada na verdade. Amém. Diante dos nossos acertos, diante dos nossos erros. Né? Davi, ele deixa claro aqui, ele vai dizer no versículo 5: tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Então, o Senhor, ele nos cerca, o Senhor, ele nos conhece. O Senhor sabe quando a gente trabalha, o Senhor sabe quando a gente descansa. Então, a vida com o Senhor, ela precisa ser pautada na transparência. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Que nós podemos esconder de todos, a gente só não esconde de Deus. É verdade. A gente pode omitir de todos, a gente só não omite de Deus. Verdade. Esse texto é claro quando o Senhor diz para nós: o meu desejo para vocês é que diante de mim nós não tenhamos segredo. Eu vim aqui liberar essa palavra sobre a sua vida, meu irmão. Pare de ter segredo com Deus. Tem coisas que não é para você falar para ninguém, mas para o Senhor é. Sim. Do Senhor não adianta esconder. Nada. Irmão, ter segredo com Deus é o pior desastre para um cristão. Porque o inimigo, ele coloca isso na nossa mente. Ele nos constrange de uma tal maneira, ele nos aprisiona de uma tal maneira que ele nos impede de chegar diante de Deus com transparência. Então, esse salmo, ele vem para quebrar essa falta de sinceridade diante de Deus. É melhor nós ser sinceros diante de Deus, sabendo que Ele é o oleiro e nós somos o vaso, que é mediante essa transparência, é mediante essa verdade. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele não diz assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, ou seja, se nós somos discípulos, se nós somos pequenas cópias, se nós somos aqueles a quais seguimos um modelo, o nosso modelo é a transparência diante de Deus. Meu irmão, você que quer ser usado por Deus, o Senhor, ele vai te usar mediante a transparência dele. Amém. É melhor um pecado confessado e arrependido que um pecado maquiado. É verdade. O Senhor, ele quer uma vida na verdade, não uma vida na maquiagem. Aleluia. A maquiagem, ela esconde. A maquiagem, ela adia. A maquiagem, olha só, pastor, que Deus está falando aqui, ó. Deus, ele não quer uma vida com máscaras. Aleluia. Aleluia. Eu não estou falando que tem problema você passar uma maquiagem, principalmente as mulheres que estão aqui, que eu sei que a maior parte, né, da live são mulheres. Não tem problema nenhum você usar uma maquiagem. O problema é você usar a maquiagem diante de Deus. Né? O problema é nós chegarmos diante de Deus escondendo as nossas falhas, os nossos erros. Então, você que está aqui, e mediante esse texto que foi colocado, né? Deixa o Senhor sondar o seu coração. Amém. Deixa o Senhor sondar a sua mente. Pede para Ele sondar. E Ele vai sondar, e a partir do momento que Ele sondar, Ele vai te direcionar. A luz vai chegar nas trevas, mas deixa a luz irradiar, deixa a luz invadir as trevas, deixa a luz tocar aonde tem trevas, deixa a luz do Senhor invadir as áreas onde tem morte. Quem é que lembra quando o Senhor Jesus, eu vou dar alguns exemplos aqui mediante a palavra, mas tudo é no texto. Quem é que lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Então, aonde Jesus chega, tem ressurreição. Aonde Jesus chega, tem vida.
Seja transparente com o Senhor e deixa ele chegar nessa área que já cheira mal. Deixa ele chegar nessa área que tem morte. Seja transparente diante de Deus. Não tenha segredo com o Senhor. Deus já sabe de tudo. Deixa o Senhor tocar onde ninguém está vendo. Deixa o Senhor tocar aonde só você sabe. Ou talvez nem você sabe, mas deixa o Senhor tocar. Amém. Que nessa manhã nossa oração seja: Senhor, eu quero ser transparente. Eu quero rasgar o meu coração. Amém. Na madrugada passada, da noite passada para ontem, né? Eu acordei aqui de madrugada, eu estava aqui de joelho diante do Senhor, porque com o Senhor nós não temos que ter segredo. Ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe das nossas falhas, e não só sabe, como ele quer nos levantar, ele quer curar, ele quer transformar, ele Amém. quer que a gente tenha uma vida diante dele com transparência. Amém. Você nessa manhã, assim Amém. como eu, que deseja ser usado por Deus, Deus usa pessoas que diante dele não tem, não tem maquiagem. É. Deus usa pessoas que diante dele são transparentes. Essa é a primeira aplicação que o Senhor colocou no meu coração. Agora, vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aleluia. Mesmo que, aleluia, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Glória a A Deus. noite brilhará Aleluia. como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia. Aleluia. Olha Glória a só Deus. como o Senhor, ele nos vê com propósito. Não importa aonde estivermos. Olha só, recebe essa palavra, meu irmão. Não importa aonde você estiver, Deus te vê com propósito. Amém. Aleluia. Amém. Eu Essa é a creio. segunda verdade que eu quero liberar sobre a sua vida. Não importa a geografia, não importa o estado, né? Pode ser com saúde ou pode ser até mesmo enfermo, né? Pode ser no dia bom, até mesmo no dia mau. O Senhor, ele te olha e ele te vê com propósito. Amém. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, há um propósito que foi liberado por Deus através da sua vida. Amém. Eu creio. Esse texto, essa parte, essa segunda parte, ela é muito clara, né? Eu posso morar na extremidade do mar, a tua mão, a tua direita vai me guiar, a tua direita vai me sustentar, né? E o texto vai dizer assim: para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá está. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá também está. Então, o salmista, ele está reconhecendo que aonde ele estiver, há um propósito estabelecido por Deus. Amém. Eu quero lembrar você nessa manhã. Deus te criou com um propósito. Você está nessa live aqui com um propósito. Aleluia. Você não está aí por coincidência. Você não está aí por coincidência. Esse dia foi criado com um propósito. Viva o Amém. propósito de Deus para sua vida. Amém. Em primeiro lugar, tendo transparência. Em segundo, tendo essa certeza no seu espírito que você mora nesse prédio não é à toa. Que você foi casado, que você está implantado nessa família não é à toa. Que você está nesse trabalho não é à toa. Deus te plantou com um propósito. Amém. E o propósito do Senhor Jesus Amém. será estabelecido. E você Amém. verá a glória de Deus Glória aonde a colocar as mãos Deus. nos pés. Arabalaçu. Você está nessa cidade aí à toa, não é à toa, é com propósito. Você está nesse país, não é à toa, é com propósito. Amém. As situações que o Senhor permitiu você viver, há um propósito de Amém. Deus. Amém. Segunda Amém. Eu aplicação, creio. não importa aonde estivermos, o Senhor tem um propósito. Amém. Creia nisso. Glória a Deus. Creia Eu nisso. creio. O que precisa nos mover é o propósito de Deus. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi, né? Há um tempinho atrás, já falei aqui, foram 9 anos. De repente, o próprio Senhor Deus, né? No meu espírito foi claro, né? Você cumpriu o que eu pedi, agora eu tenho uma nova direção.
E aí, pastor, o Senhor Jesus, ele me direcionou a duas coisas. Ele falou assim: você vai embora de um lugar de 9 anos construindo, 9 anos construindo, com duas coisas. Eu falei: o que, Senhor? Ele falou: a sua Bíblia e a saudade dos irmãos. E aí, Glória pastor, a Deus. nós fomos direcionados para um novo tempo, deixamos tudo para trás, porque mais vale ouvir e obedecer Amém. os propósitos que Deus tem para nós. Amém. Porque muitas das vezes a gente entra naquela zona de conforto, zona de Sim, sim. segurança, e a gente fica acostumado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não se acostume com a presença de Deus. Não coloque Deus em uma caixa para que ele haja. Talvez o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, mas que vai agir de formas diferentes em tempos diferentes. Aleluia. Amém. Deus te dá estratégias para. Meu Deus, olha só. Nossa. É. Deus te dá estratégias e armas diferentes para tempos diferentes. Às vezes o Senhor já virou a página, o Senhor tem uma nova estação, o Senhor tem uma nova arma, o Senhor tem uma nova direção. O Senhor, ele vai te dar coisas novas. Amém. Eu Deus é um creio. Deus que faz coisas Amém. novas. As armas que você venceu a guerra passada, talvez não serão as mesmas armas que você vai vencer essa guerra. O Senhor, ele tem direções diferentes, o Senhor tem armas diferentes. Quando eu cheguei nessa nova cidade, só para testemunhar, eu falei: Senhor, me dá as direções e as armas para mim usar aqui. Porque eu sei que as armas que eu vou usar aqui talvez sejam diferentes das que eu usei há 9 anos atrás. E é assim. Os propósitos de Deus são dessa forma. E como Verdade. alegra, né, o meu coração de ver, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui. A igreja que nós edificamos lá para a glória de Jesus, porque é o Senhor que nos dá graça, nós vamos ver que hoje tem pessoas usufruindo daquilo que eu e a minha esposa enxergamos quando ninguém enxergou. É. Então é o propósito de Deus. Tem pessoas bebendo daqui, tem pessoas que vão beber daquilo que Deus está te dando. Amém. Tem pessoas que vão usufruir daquilo que Deus está te dando, por mais que ninguém enxergou, talvez só você enxergou. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus que faz o melhor. Amém. Deus é um Deus, sabe, ele é um Deus que nos dá graça. Então, irmão, Amém. confie no propósito de Amém. Deus. Tem Aleluia. pessoas que serão abençoadas por aquilo que Deus está te entregando. Aonde você estiver, há um propósito de Deus no nome de Jesus. Então, primeiro Aleluia. ponto, quem quer ser usado por Deus precisa de transparência diante de Deus. Segundo ponto, não importa aonde você estiver, Deus sempre tem um propósito. Amém. Agora, dos versículos 13 ao 16. Vamos ler aqui, do 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Aleluia. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e Aleluia. entridecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Amém. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro Aleluia. antes de qualquer deles É existir. verdade, Aleluia. Senhor. Terceiro ponto da mensagem. O primeiro, quem quer ser usado por Deus precisa de transparência. Segundo, não importa onde estamos, Deus nos vê com propósito. E terceiro, mediante esse texto, identidade e propósito são inseparáveis. Aleluia. Olha só o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados Amém. para mim foram escritos no teu livro Amém. antes de qualquer deles existir. Aleluia. Irmãos, identidade e propósito são inseparáveis. Pegue isso aqui em nome de Jesus. Quem que lembra quando Pedro estava ali diante do Senhor e ali Jesus pergunta para os seus discípulos, né? Quem eles estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos viram para Jesus e falam assim: estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, né? Que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Glória. Filho do Deus vivo. Depois dessa afirmação, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro,
essa revelação não foi te dada por carne ou sangue, mas sim pelo meu Pai que estás no céu. E aí Jesus continua dizendo assim: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não Aleluia. prevalecerão contra ela. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Identidade e propósito andam juntos. Olha para você entender. Quando Pedro ele teve a revelação de quem Jesus era, porque Jesus perguntou: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala assim: tu és o Cristo. E aí Jesus fala: uau, essa revelação não foi te dada por homem, mas sim pelo meu Pai. Então preste atenção. A partir do momento que Pedro descobre quem Jesus é, né, identidade, olha o que Jesus faz. Jesus fala quem ele é. Olha isso. Jesus pergunta: quem eu sou? Aí Jesus fala assim, aí Pedro fala assim: tu és o Cristo. Aí ele fala: uau, e tu és Pedro. A partir do momento que Pedro descobre quem Jesus é, Jesus fala para ele quem ele é. A Aleluia. partir do momento que você descobre quem Jesus é, ele vai falar quem você é. Ele vai te dar uma identidade. Ele vai te dar um nome. Aleluia. Ele vai te trazer clareza de quem você é. Aleluia. Pedro, Jesus falou para Pedro quem ele era depois que Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Meu Deus. É por isso que nós precisamos ter no nosso espírito plenamente a revelação de que Jesus, ele não é apenas um curandeiro, Jesus não é apenas o provedor, Jesus não é apenas alguém que faz milagre, Jesus é o Cristo, o Filho Aleluia. do Deus Glória vivo. a O Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Amém. Verbo que foi encarnado, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Amém. Ele é o Amém. Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é Aleluia. o início, ele é o final. Ele Ele é o é. alfa, ele é o Ele é. ômega. Ele é a videira Ele verdadeira. Ele é o é. caminho, ele é a Ele é. verdade, ele é a vida, ele é o verbo, Aleluia. ele é a porta, Aleluia. ele é a rosa de Saron, ele é a Glórias. raiz de Davi, ele é a Aleluia. brilhante estrela da manhã. Da Ele é manhã. Emanuel. Ele é. Aleluia. Ele é. A partir do Aleluia. momento que você tem essa revelação de quem ele é, ele vai falar quem você é. Amém. Pastor, mas você falou que no terceira aplicação que identidade e propósito caminham juntos, são inseparáveis. É verdade. Agora deixa eu completar, usando esse exemplo do que aconteceu. Aí, o que Jesus fala para Pedro depois? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja. Então, peraí, vamos recapitular. A partir do momento que Pedro descobre quem Jesus é, Jesus fala quem ele é, quem Aleluia. Pedro é, e o propósito a qual ele foi criado. Amém. Olha a Glória a frase de Deus. Jesus. Por isso que eu acho tão lindo aqui, esses versículos de 13 a 16, né, quando o salmista vai dizer: os teus olhos viram o meu embrião e todos os teus dias, e todos os dias, os meus dias foram determinados pelo Senhor. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: ó, o Senhor me criou e o Senhor me criou com um propósito, porque os meus dias foram determinados por ti antes mesmo deles existir. É. Então, irmãos, quando Pedro descobre quem Jesus é, Jesus fala quem ele é e o propósito a qual ele foi criado. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Aleluia. Jesus dá identidade e propósito. Pega aí, em nome de Jesus, aleluia. Jesus nos dá identidade, Jesus nos chama pelo nome e Amém. Jesus nos dá um propósito. Amém. Por Glória a isso que, Deus. primeiro, o que importa. Nossa, tá muito forte isso aqui. É muito importante você entender a sua identidade. Não Sim. queira viver o propósito sem identidade. Talvez você tenha ainda dúvida de quem Jesus é ou quem você é. Resolva primeiro a sua identidade, porque a partir do momento que você tiver uma identidade formada, você vai ver o propósito. Por exemplo, por muito tempo, não sei se todos sabem aqui, né, pastor? Mas por muito tempo eu fui jogador de futebol. Né? E eu comecei ali uma célula, e depois dessa célula o Senhor me chamou para o ministério. Com 27 anos, o Senhor falou: larga a sua carreira toda e vai fazer minha obra. Então, Aleluia. eu entendi que o quê? A partir do momento que eu tive a certeza, a plena revelação de quem Jesus era, eu não precisava correr atrás de carro, de fama, não que eu trabalhava para isso, mas eu não precisava de aceitação das pessoas, né? Eu não precisava de aprovação das pessoas, porque a minha
tem identidade, vai ser revelado o propósito. Amém. A partir do momento que eu sei quem eu sou no Senhor, Amém. quem Ele é para mim, Ele vai me dar um propósito. É. E aí, pastora, só para encerrar esse tema aqui, que eu já estou acabando a palavra, né? Mas só para encerrar essa terceira aplicação, que agora é o mais incrível. Olha o que Jesus fala: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, em algumas traduções do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, pega isso aqui em nome de Jesus. Recebe essa palavra aqui, meu amado irmão. Quando Pedro descobre quem Jesus é, eu estou falando sobre a identidade e propósito serem inseparáveis, tá bom? Quando Pedro descobre quem Jesus é, Jesus fala quem Pedro é, o propósito a qual ele foi criado, e Jesus dá autoridade para Pedro viver o propósito. As portas do inferno não prevalecerão. Quando você descobre quem ele é, ele te dá identidade, ele te dá propósito e ele te dá autoridade. Eu declaro, irmão, você receberá agora a autoridade do alto. Eu declaro agora, irmão, que você não temerá as más notícias. Eu declaro agora que por mais que você está passando por as aflições, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Eu declaro agora a autoridade para você viver o propósito. Eu declaro a autoridade agora para você viver aquilo que Deus tem te chamado para viver. Eu declaro que o diabo não vai te assustar. Eu declaro que o diabo não vai te amedrontar. Eu declaro agora uma unção, uma autoridade vinda da parte de Deus sobre a sua vida, para você viver a sua identidade e o propósito do Senhor. Que nada tire os seus olhos da identidade e do propósito de Deus. Que toda venda caia agora. Que tudo aquilo que está embaçado caia agora. Que o Senhor abra os nossos olhos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o quarto e último ponto, que eu acho que eu já até passei do meu tempo aqui, né? O quarto e último ponto do versículo 23 ao 24. O texto vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Glória a Deus. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo mal e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. É o quarto ponto que eu quero falar nessa manhã, né? Principalmente no versículo 24. Vê se há em mim uma conduta, um caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno. Quarto ponto dessa mensagem: ferida curada, ministério aberto. Glória Ferida curada, ministério aberto. O salmista está dizendo: Senhor, olha em mim um caminho mau. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, se tiver um caminho mau, pode me corrigir. Amém. Senhor, se tem uma ferida, pode curar. Senhor, eu estou sendo transparente. Eu estou entendendo, Pai, que não importa onde eu esteja, o Senhor há um propósito. Eu estou entendendo que a identidade e propósito são inseparáveis. Mas eu entendo também, Senhor, que se tem uma ferida, se tem algo que não te agrada, pode corrigir. Pode consertar. Pode curar. E depois que o Senhor curar, me dirige pelo caminho eterno. Amém. Né? Me dá a graça para cumprir o propósito. Então, irmãos, a partir do momento que uma ferida é curada, o ministério é aberto. Amém. Deixa Jesus curar sua ferida. Deixa Jesus ir talvez nesse caminho que é mau aos olhos do Senhor. Talvez você está vivendo uma vida sem santidade. Talvez você está vivendo uma vida na promiscuidade. Talvez você está vivendo uma vida no adultério. Talvez você está vivendo uma vida que você está com algo que você precisa falar diante do Senhor. O próprio Davi, gente, um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: Senhor, veja se há em mim um caminho mau. Às vezes, pastor, a gente ora muito por provisão, e eu não estou falando que é pecado. Às vezes a gente ora muito por um milagre, e eu não estou falando que é pecado fazer isso. Às vezes a gente ora muito para que o Senhor, né, nos exalte, nos coloque em lugares altos. Às vezes a gente ora muito para que o Senhor nos dê, né, coisas que aos nossos olhos são impossíveis. E eu não estou falando que isso é pecado, que a Bíblia diz: pede-me. A Bíblia está dizendo para a gente buscar. A Bíblia está dizendo para a gente bater. Eu não estou falando que isso é pecado. Mas nós também temos que ser corajosos para fazer essa oração. Senhor, veja se há em mim um caminho mau. Amém. Nós temos que ter a ousadia para também, da mesma intensidade e da mesma intencionalidade que nós oramos para que o Senhor nos dê livramento, nos dê graça, nos dê provisão, nós também temos que orar
para que o Senhor veja sair em nós um Sim, caminho mau, sim. corrija as feridas, Amém. sare as feridas Amém. e nos dê o ministério e nos guie pelo caminho Glória eterno, a no nome de Deus. Jesus. Eu quero Aleluia. declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Amém. Eu quero declarar Amém. agora que há uma transparência diante de Deus. Eu quero declarar que agora o Senhor ele está trazendo as claras. Eu vejo isso, pastora. A imagem que o Senhor me mostra é como se fosse um copo que estava no fundo sujo e ali vem uma água, uma Amém. água, uma água. Sim, As sim. sujeiras elas vão subir, mas deixa elas subir porque uma hora só vai ficar água pura, água Amém. viva. Deixa subir. Não tenha Amém. medo, não tenha medo. Chega de coisas encobertas, chega de coisas que estavam ali no fundo. O Senhor está trazendo a clara. O Senhor está Amém. trazendo clareza em nome Amém. de Eu Jesus para creio. ter cura. Eu declaro cura de Deus sobre a sua vida. Amém. Eu Eu declaro cura de recebo. Deus sobre o seu Amém. coração. Eu Eu declaro agora recebo. Em feridas nome de sendo Jesus. curadas e Amém. ministérios sendo Em nome abertos de em nome de Jesus. Jesus. Em Há uma nome de graça, Jesus. há uma liberalidade da parte do Senhor. Eu creio que através dessa manhã, as máscaras, né, aquilo que a gente escondia diante de Deus, o Senhor está sendo muito claro. Em nome de Confesse-me Jesus. diante de mim, Em que nome haja de um Jesus. arrependimento, e Em através nome desse de arrependimento, Jesus. uma nova vida, um novo tempo. Pai, eu declaro, oh Aleluia. Deus, Em nome selada essa de palavra, Jesus. nós Em te nome de devolvemos toda a Jesus. honra, toda a glória e Sim, todo Deus. louvor, que nós Receba. sejamos diante do Senhor. Senhor verdadeiros, Em porque o nome Senhor de busca Jesus. aqueles que te adoram, Sim, Deus. aqueles que te Amém. adoram em Amém. espírito e em Amém. verdade. Que a Amém. nossa Em vida seja nome de pautada Jesus na Cristo. verdade, porque a Amém. verdade nos Sim. protege, a Amém. verdade nos guarda, a Aleluia. verdade nos provém. E nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por cada irmão que está aqui na live, por cada pedido de oração. Nós oramos para que haja liberalidade do Senhor, Jesus. direção do Senhor, para que haja resposta do Senhor, Pai, Amém. em nome de Jesus, Amém. e que o Senhor receba Amém. toda a honra, toda a glória e todo Deus, o louvor. amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém Glória a e amém. Deus. Obrigado, pastora Ana. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração Glória e a até a próxima. Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Poderíamos ir o dia todo nessa unção da ministração dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Deus de propósito. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu sou grata a Deus pela obra que Deus tem na vida de vocês, pelo Amém. ministério, pelo chamado. Glória a Deus. Amém, pastor. Deus garante o chamado daquele que diz sim, Senhor. É. Sim, Senhor. Ele garante. Quando Davi diz, fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigando o pão. Quando Deus chama um homem ou mulher para o ministério, ele diz sim, e ele tem um coração dele aberto, sincero com Deus, Deus supre os detalhes do seu ministério. Deus supre até ali onde você não conhece, não sabe que tem aquela necessidade a ser suprida. Deus Amém. sabe, Deus conhece e Deus provê. Amém. Deus provê. É verdade. Que Deus sempre venha suprir o teu ministério com Amém. intercessores com vida no altar. Amém. Com pessoas que digam, sim, Senhor, estou intercedendo, eu quero orar por esse ministério. Com pessoas que venham abençoar o ministério materialmente, financeiramente, em nome de Jesus. Com pessoas que venham apoiar o teu ministério para Amém. a glória de Deus. Amém. Pessoas que venham com esse coração. Eu vim para apoiar, para ajudar no ministério, para ajudar na obra de Deus. Deus cerque tua família, tua casa, com anjos guerreiros, livrando e protegendo contra as investidas de Satanás. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha cobrir as tuas crianças com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, e que Deus venha ampliar as promessas dele para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Amém, e ainda pastor. tem Salmo 2,8, né, pastor Paulo? Amém. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Amém, pastor. É Recebo em nome muito de Jesus. forte, glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, meu querido, alargando as fronteiras das promessas Amém. e te levando entre as nações para Amém. declarar que o governo é dele. Amém. O governo é de Deus. O governo é de Deus.
não é do homem, é de Deus. Amém, pastor. Estes sobre os montes são os pés daquele que anuncia boas novas. Amém, pastor. Glória a Deus. Obrigado, eu recebo Glória a essas Deus palavras. pela tua vida. Obrigado por toda a intercessão, quarto de guerra, né? A gente tem contemplado. Eu falo que o melhor lugar para se estar, meus irmãos, né, é no Senhor. O melhor Amém. lugar para se estar, o lugar mais seguro. É o lugar mais seguro para a gente estar, É é aos pés verdade. do Senhor. Amém. Então, eu falo que nessa transição, né, pastor, acho que vale a pena aqui, a gente está nessa transição nossa de 9 anos, a gente, né, assumiu a igreja, não tinha um cabo de microfone, de repente Deus fez uma igreja que alcançou as regiões, né, ali onde nós estávamos, né, e de repente o Senhor fala, muda tudo, vai para outro lugar, começa do zero. Então, assim, foi um desafio. Eu falo que nós precisamos, né, dessa coragem para tomar essas decisões. Eu falo que não é só fé, não é só oração, precisa de coragem para Coragem. tomar as Espírito decisões, de né? Como ousadia. como Deus falou com Josué, né? Seja É, forte e é. corajoso. Então, mas eu falo que o corajoso, eu acho que louco seria quando Deus dá uma direção para alguém e a gente não obedece a direção, É. porque a gente tá apoiado em histórico, a gente está apoiado. Deus ele é dono das estações. Ele é. Se você está num lugar de desobediência, aquilo que era bênção pode se tornar É maldição. verdade. A sua maior bênção pode se tornar o seu pior É testemunho, verdade. né? E quando você está na obediência, o pior cenário pode se transformar no melhor cenário. Amém. Porque não é sobre o local, é sobre nós estarmos debaixo de um Debaixo propósito. do propósito. Deus te honra em qualquer lugar do mundo. Amém. E, É verdade. pastora, a senhora conhece minha história, poucos aqui conhecem, mas Deus nos tirou de uma cidade de 7 mil habitantes e nos levou para as nações. Então, Amém. assim, que Deus as pessoas, quando eu comecei o ministério, as pessoas falavam assim: você vai se tornar pastor? Você é doido? Você é jogador de futebol, né? Você tá jovem. Aí as pessoas, você vai abrir um ministério em Tombos, Tombos é uma cidade tão pequena. Em Tombos não tem nada. Em Tombos não tem dinheiro. Em Tombos não tem pessoas. Em Tombos não tem fama. E ali a minha resposta foi: eu não tô atrás disso. Eu tô atrás de cumprir o propósito que Deus falou em Amém. meu coração. Amém. E Aleluia. ali Deus fez, né? Deus e assim, e Deus continua nos conduzindo. Deus é um Deus que ensina. Deus é um Amém. Deus que fala. Quando nós olhamos na Bíblia, em vários momentos da história, Jesus separou um tempo para os discípulos. Jesus direcionou os discípulos. Amém. Então, nós servimos um Deus, glória a Jesus por isso, que é um Deus que direciona os seus discípulos. Amém. Em todo tempo, Deus está tentando falar. Por exemplo, nessa live, né? As pessoas que estão aqui, de alguma forma, Deus está direcionando. Amém. Deus está falando. Creio. E Deus usa pessoas. Então, glória a Jesus, porque há um Deus que nos direciona. Amém. Amém, meus irmãos? Há um Deus que nos guia. Então, a gente não pode ter medo. Louco é quando Deus dá uma direção e a gente se apoia no passado, No se passado. apoia em nós, se É. apoia naquilo que está construído, né? Então, meus irmãos, quando vier uma direção de Deus, a minha oração é para que nesse ano, todos que estão aqui nessa live agora ou posteriormente verão, é que nós não venhamos negociar as Em nome de direções de Jesus. Deus. Em Por nome de mais que aos Jesus. nossos olhos e ao nosso entendimento é loucura. É. Os caminhos e os pensamentos do Senhor são Mais maiores que os nossos. do que o nosso. Mas Glória a vale nós Deus. confiarmos na voz de Deus. Amém. Mas vale nós confiarmos na direção de Deus. Amém. Né? E a maturidade, receba isso aqui. A maturidade, ela não vem com os anos. A maturidade, ela vem com obediência. É. Né? Eu até, porque tem gente que tem muitos anos, mas talvez não saiu ainda não deu passo. Por quê? Porque maturidade, eu até brinco, a maturidade não vem, né, com os anos, vem com os danos. É. Porque a gente vai obedecendo e nós vamos ser mesmo, né? A gente vai aprendendo com o Senhor. E quanto mais a gente resiste, menos a gente É amadurece, verdade. menos a gente frutifica. Né? Então, o importante da maturidade é a obediência e o permanecer. Jesus vai dizer lá em João 15: permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Né? Amém. Então, assim, Glória a o Deus. permanecer em obediência, porque tem gente, pastora, que até começa obedecendo, mas não É. permanece. E a vida com Deus não é como começa.
né? É como termina que se conta. Como termina que se Então, é como termina que se conta. é verdade. Existe uma frase do pastor Márcio Valadão, que eu gosto muito, que ele diz assim, que o vencedor não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que não desiste. É, Então, assim, eu posso ter sido vitorioso há um tempo atrás, mas eu não permaneci. isso. Então, do que vai adiantar agora? Então, nós não temos que Perseverança. viver de experiências passadas. Essas experiências passadas são testemunhos, né? Como diz o próprio, a Bíblia vai dizer, né? É para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém. Aleluia. O Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje, é o Amém. Deus que fará amanhã. Amém. Então, a gente precisa estar, pastor, atualizado É, com o com Senhor. certeza. Não é a Bíblia que tem que estar atualizada, né, gente? Porque a É, gente sabe que tem tanta gente falando que a Bíblia. Misericórdia, né? Não é a Bíblia que tem que estar atualizada, mas nós temos que estar atualizados. Sabe quando você vai lá no seu telefone e você vai lá e atualiza para ver se tem uma notícia nova, ou se não na conta do banco, atualiza para ver se vê aquele recurso? É que nem nós diante do Senhor. Não adianta a gente estar tentando viver num tempo passado, não. Você tem que estar atualizado. O que, que amém. Deus tem para mim hoje? O que, que Deus está falando comigo hoje? O que, que Deus está me direcionando hoje? O que, que Deus está me apontando hoje? Eu preciso estar atualizado. É tempo de começar, é tempo de terminar, é tempo de avançar, é tempo de. Qual que é o tempo de Deus? Então, aquele que busca vai encontrar. Então, meu Amém. irmão, seja transparente diante do Senhor, como nós Amém. aprendemos aqui. Glória a Seja Deus. transparente diante do Senhor. Aleluia. Não importa onde você está, o tempo, a estação, né? O Senhor te vê com um propósito, a identidade e o Amém. propósito são inseparáveis, Aleluia. e a partir do momento que as feridas são curadas, o O ministério será aberto, ministério né? será Em aberto. nome de Jesus. Então, que Glória a Deus abençoe Deus. vocês. Obrigado pelo Amém. carinho. Se deixar, nós vamos falando, né, pastor? Mas Glória a Deus. estar no Senhor, em obediência, é o lugar mais Lugar mais seguro seguro. para nós estarmos. E a gente Glória a sabe disso. Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Segurança em Deus Obrigado. é a melhor coisa. Meu querido, Deus continue te usando e te Amém. abençoando. E um beijão para sua esposa. Um Pode beijo para deixar as que eu mando sim. crianças. Pode deixar que eu mando sim. A paz, Senhor, irmãos. Deus Quem te puder, abençoe. me siga aí no Instagram. Isso. Qualquer dúvida, manda mensagem pra Amém. gente. E vamos caminhar junto nesse Amém. propósito, que é Em expandir o nome de reino de Deus Jesus. por todo o globo aí, em nome de Amém. Jesus. Deus te Deus abençoe, meu abençoe. querido. Um beijo no Amém. Um coração. beijo. Tchau, Fica na tchau. paz. Tchau, Obrigado. tchau. Paz, Glória a Senhor. Deus. Deus da cura conosco, falando, direcionando. Glória a Deus por essa palavra. Deus é fiel. Vamos orar para encerrar. Coloca teu coração firme em Deus e deixe Deus ser Deus na tua vida, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. E eu sempre falo, Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Confia no Senhor. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua grande fidelidade. Obrigado por essa palavra. Ferida curada, ministério aberto. Glória a Deus, ferida fechada, ministério aberto. Glória a Deus. É o Senhor que cuida de nós. E nesta manhã nós oramos assim: sonda-nos, ó Senhor. Conhece o nosso coração, Deus, e vê se há em nós algum caminho mau e leva-nos pelo caminho certo, Senhor, em nome de Jesus. Venha conosco, curando, Senhor, as feridas que há nos nossos corações. Vem, Senhor, renovando a nossa fé. Dá-nos fé para abraçarmos esta palavra e colocarmos em prática nas nossas vidas. Não adianta ouvirmos a palavra, entrar por um ouvido, sair pelo outro e não colocarmos em prática. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus, dai-nos fé para exercermos isso. Em nome de Jesus, eu quero te louvar por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nesta manhã conosco, nesta live, pelo Espírito de Deus conosco, por Deus, o fiel guerreiro poderoso nas nossas vidas. Quero te louvar pela vida do pastor Paulo, pela família dele. Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, Senhor. Corações abertos,
falando sim, Senhor, sim ao chamado, sim ao propósito de Deus nas suas vidas. Continua abençoando o teu filho, abençoando o ministério, a família, a saúde da família, em nome de Jesus, ó Pai, nesse novo propósito da graça, da direção, da sabedoria, estratégia e livramento, em nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigado por cada um nesta manhã aqui conectado nesta live. Que o Senhor visite o teu povo com o fluir desta palavra. Que esta palavra dê fruto de vida, de vitória em cada um que ouviu e que vai ouvir através dos vídeos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua grande misericórdia. E nesta hora, meu Deus, leva-nos a vivermos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia debaixo da tua grandeza, direcionado pelo Espírito de Deus. Tem misericórdia. Nós precisamos viver uma vida direcionada pelo Espírito de Deus e dar-nos corações obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abençoa este povo que nesta manhã chama pelo teu nome. Visita o teu povo com milagres. Visita o teu povo nesta manhã com resposta de oração. Resposta de oração. Rica badarassuri cantalabasteia. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, leva o teu povo para um dia de bênção, um dia de vitória, um dia na presença de Deus, vivendo os feitos, as grandezas de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Um dia de livramento, um dia de cura, um dia de milagres, um dia do fluir do poder de Deus e da palavra de Deus na tua vida. Receba, em nome de Jesus, que o Todo-Poderoso te abençoe neste dia. Que o Todo-Poderoso faça fluir sobre tua vida o poder dele, em nome de Jesus, que não é limitado. Em nome de Jesus, que o Todo-Poderoso faça cair óleo da unção sobre a tua cabeça e te revigore em todos os sentidos, em nome de Jesus. Que Deus te leve debaixo da grandeza dele, debaixo do mover sobrenatural dele, para viver todas as promessas que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. E enquanto você espera o seu milagre, receba paz em nome de Jesus. Enquanto você espera o seu milagre, receba a graça que vem de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te envio a você a viver um tempo de vitórias, tempo de conquista, tempo de grandes realizações, tempo de milagres, em nome de Jesus. E o primeiro milagre é um grande avivamento espiritual na tua vida, na tua casa, na tua família e na tua igreja, em nome de Jesus. Povo de Deus, Deus proverá. Então adore. Adore o Senhor. Deus proverá. Não é na tua força, é no poder dele. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame toda a sorte de bênção sobre a tua vida. Deus, cada nome aqui colocado. Senhor, que ainda não foi orado, eu coloco diante do teu altar. E eu profetizo sobre toda a situação de roubo na tua vida. Eu profetizo restituição da parte de Deus. E receba a restituição da tua fé. Você que acreditava antes, que se movia, que orava, acreditava, buscava a Deus e hoje não faz mais, seja renovado, restituído a tua fé e a tua esperança em Deus, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, próxima sexta-feira, estaremos aqui, declarando que só o Senhor é Deus. Já foi orado por cura, mas recebe cura no teu útero, na tua saúde e nas tuas emoções. Recebe cura. E o que vai acionar essa cura, que vai fazer acontecer, é a tua fé
em Jesus. Ei, feche os ouvidos para todas as vozes de roubo e abra os seus ouvidos, o seu coração para a voz de Deus. Segue a voz de Deus. Segue a direção de Deus e viva o teu milagre em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um feriado excelente. E na sexta-feira, se Ele permitir, estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Davi, me liga, preciso falar com você. Amo vocês, povo de Deus. Deus em Cristo te abençoe. A ordem é marchar. Então, marcha. Não olha para trás, não. Olha para o alto. O autor, consumador da nossa fé, está conosco. O nome dele é Jesus. Deus te abençoe. Te amo.